Então, ele vai dizer que a armazenagem é a administração do espaço necessário para manter os estoques. Planejamento de armazém, perdão, inclui localização, dimensionamento da área, arranjo físico, baias de atracação, equipamentos para movimentação, tipos e sistemas de armazenagem, sistemas informatizados para localização de estoques e mão de obra disponível. Então, ele fala aqui, pessoal, sobre o fato de gerir o espaço, né, que vai ser utilizado, que vai ser necessário para que se mantenha estocado, né, digamos assim, os materiais do negócio, os materiais da empresa. Ele cita aqui alguns itens que são primordiais dentro do planejamento, né? Da localização, a localização de cada produto, a localização do próprio armazém, né, geograficamente falando, né? Sobre o dimensionamento da área seria em relação a como o espaço foi dimensionado, distribuído, né, a área que vai ser aplicada para cada produto e a área para como um todo do armazenamento. É isso. Sobre o arranjo físico, você vai perceber que vão ser as estruturas e como elas foram distribuídas dentro daquele local, né? O arranjo físico a gente entende como se fosse uma espécie de desenho do local, né? Como está, digamos assim, personalizado aquele ambiente para receber as mercadorias, né? Baias de atracação quando existentes, né? Que são locais para que você atraca, né? Que você, como é que eu falo? Que você vai posicionar, né? Outros estoques, outros equipamentos e afins. Os próprios equipamentos para movimentação, que a gente vai ver aqui, que a gente tem, desde o próprio operário, né? Desde que você carregue ele um objeto manualmente, até mesmo máquinas de grande porte que podem carregar toneladas de produto, movimentar toneladas de produto, né? Tipos e sistemas de armazenagem, né? Como cada tipo de armazenagem vai surgir, né? Sistemas que seriam lógicas aplicadas à armazenagem, né? Sobre sistemas informatizados para localização de estoques, sistemas informatizados são os softwares, né? E essa localização de estoque a gente se refere a, por exemplo, você poder acessar uma máquina e dizer, vai estar no corredor 6, prateleira 40, vai estar lá produto X, né? A gente sabe que de cabeça é impossível se manter todo esse conhecimento, mas que através de softwares personalizados é bem provável que a gente tenha uma gestão bem mais eficiente da localização dos materiais, né? E a mão de obra em si que vai operar tudo isso que a gente falou, tá bom? O funcionamento adequado do armazém exige que ele disponha de um sistema rápido para a transferência da carga, imobilizando o veículo durante o menor tempo possível. Isso é uma lógica, pessoal, bastante aplicada quando se tem um fluxo, não só quando se tem um fluxo elevado, né? Que aí eu vou fazer como outro, inferiorizando outras situações. Mas quando ele fala sobre um sistema rápido de transferência de carga, ele não precisa ser exatamente um veículo, né? Como ele fala, imobilizando o veículo. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um carrinho de mão, pode ser qualquer coisa, né? Vamos entender que esse veículo pode ser qualquer coisa mesmo, né? Fazer como das próprias mãos, até mesmo, sei lá, um caminhão, sei lá, qualquer coisa, né? Independente do tamanho, do porte, né? Mas a ideia é o quê? Movimentar a mercadoria, transferir a mercadoria no menor tempo possível. Por quê? Para que você ganhe tempo, para que você acelere o fluxo de suas atividades. Quando você tem, por exemplo, um estoque, que existe um eterno entre e sai de mercadoria, né? Existe um fluxo considerável nas mercadorias daquele local. A ideia é o quê? Que você ocupe as pessoas ou a pessoa responsável, né? O menor tempo possível. Quando a gente termina uma atividade de forma mais breve, né? Você vai conseguir realizar outra e outra e automaticamente torna-se mais produtivo, tá bom? Ele vai falar aqui sobre algumas estruturas de armazenagem, tá? Ó. Ele tem aqui alguns desenhos, algumas imagens, né? Ele vai mostrar aqui, ó. As estruturas de armazenagem são elementos básicos para a paletização
e o uso racional de espaço e atende aos mais diversos tipos de carga. São estruturas constituídas por perfis em L ou U, né, o formato geral, tubos modulares e perfurados, dispostos de forma a, dispostos de modo a formar estantes, berços ou outros dispositivos de sustentação de cargas. Ele fala aí, de uma maneira geral, como geralmente são utilizados os porta-pallets, né? Os porta-pallets, aqui ele está dizendo que é uma visão de frente, nada mais é do que prateleiras gigantes, né? Vocês percebem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, onde está o mouse, aqui, né? Aqui seria o encaixezinho, né? Os três pinos principais de um pallet. Essa caixa com o X dentro seria a mercadoria. E esse aqui, essa estrutura ao redor, nada mais é do que uma espécie de estante gigante para a estrutura de receber para, pallets, né? Onde a gente vê isso aqui em Açu, quem tiver curiosidade de ver esse tipo de estrutura aqui em Açu, é só ir ali no Nonato e até onde eu me lembro é onde tem a estrutura mais próxima sobre desse de armazenamento, né? Lá, a última vez que eu fui, eu vi algumas máquinas, achei bem interessante, não é? Sim, no estoque você usa, entendi. É, porque lá a diferença é que lá no Nonato os caras botam tudo, né? É o que é estoque, é o que não é estoque, tá tudo lá, seja como nas prateleiras no geral, né? Geralmente eles utilizam assim, ó. Aquele, na vista Leandro, lá, oi. mas essas prateleiras elas têm um limite, né, de peso a suportar. Sim, sim, sim. Então, Tudo depende do material qual ela é confeccionado. E por que, por e vai exemplo? também, é isso, né? Porque depende, por exemplo, eu vou armazenar o quê? Eu vou armazenar descartáveis. Praticamente qualquer produto suportaria grandes pesos, não é verdade? Ah, não, eu vou armazenar madeira. Opa, com certeza vai ter aí vai ter a necessidade, né, digamos assim, de que tenha uma estrutura mais reforçada, de um material, de um equipamento, digamos assim, melhor, né, superior, digamos assim. Foi umas prateleiras assim que desabaram lá no Maranhão, não foi? Que saiu até no jornal. Na verdade, eu vi que tinha umas assim, mas dá para ver que nem todas são nesse formato, né? Não dá para ver exatamente a queda lá, o local onde foi. Eu, particularmente, não pesquisei qual foi a origem do acidente, né? A causa do acidente. Não dá bem para saber. Mas essas estruturas, sinceramente, para vir a desabar como aquilo ali, eu nunca tinha visto. Estou bem honesto em lhe dizer. Vi, assim, acidentes, né? Por exemplo, um carro, por exemplo, vamos supor que um veículo, aqui tá. Eu imagino que tem várias colunas dessa daqui, né? Como vocês estão vendo aqui. Imagine que um veículo, por exemplo, deixa eu ver um veículo desse aqui, pronto, aqui o exemplo, né? Um veículo desse aqui de maior força, né? Ele engancha entre um pallet e outro, ou um pneu engancha na parte interna de um pallet aqui na parte de baixo, e facilmente provocaria um acidente, né? Porque você pega um veículo que tem força motora e puxa, sai arrancando isso aqui. O resto a gravidade faz, né? Vem um efeito dominó e gera aquele acidente ali que a gente viu. Não sei se algum de vocês chegaram a ver a causa daquilo ali, mas eu particularmente nunca tinha visto. Creio que tenha sido alguma espécie de acidente. Não sei dizer. Eu disse aí no chat o que aconteceu. Foi o quê? Eu disse aí no chat, é porque eu tô no trabalho ainda, aí eu tô evitando de falar por aqui falando. Ah, beleza, esquente não. Problema não. Mas aí no chat eu disse o que foi que aconteceu, eu vi essa Ah, matéria. no chat, desculpa, no chat. Ah, perdão, deixa eu ver aqui. Ah, olha aí. Foi mais ou menos o que eu falei, ó, tá vendo? O cara manobrando uma empilhadeira, um veículo motor, né? Mais ou menos como esse aqui. Tá vendo aqui que tem modelos de empilhadeira. Um veículo desse tem muita força, muita força, tá? E se ele bate,
já era, né? É falha humana. Eu nem tinha lido o que ele tinha colocado, tinha desativado aqui o comentário, perdão, desculpa aí, Maxwell. Mas geralmente só ocorre nesse tipo de falha, uma falha humana. Dificilmente é uma falha estrutural. Ah, professor, por que você disse que dificilmente é uma falha estrutural? Porque são equipamentos produzidos para suportar esse tipo de peso, desse tipo de carga, né? Então é raro dizer que foi uma falha do equipamento em si. Além de sustentar o peso, Leandro, essas portas pallets, esses negócios aí que bota os pallets, você tá dizendo, eles são presos ao chão e em cima. Geralmente ou são presos na estrutura do supermercado ou nas paredes. Geralmente é fixado uns pinos de ferro do tamanho de trem ou cabo de aço, né? Geralmente é. Isso, no chão e em cima. É um negócio seguro, né? Que é justamente para evitar aquele acidente que aconteceu ali, né? É bem raro mesmo. É bem um negócio que é para ser bem seguro mesmo. Ele vai falar aqui, ó, os principais porta-pallets, né? Ele vai dizer aqui, ó, o convencional, né, é a estrutura mais utilizada, empregada quando é necessária seletividade nas operações de carregamento, isto é, quando as cargas dos pallets forem muito variadas, permitindo a escolha da carga em qualquer posição da estrutura, sem nenhum obstáculo. Movimentação dentro dos armazéns, né? Apesar de necessitar de muita área para corredores, compensa pela seletividade e rapidez da operação. Então, esse porta-pallets convencional que ele tenta citar aqui, né, nada mais é do que uma estrutura dessa larga, né, de tudo que a gente falou aqui, que venha a não, que não pode ter nenhum obstáculo, né, vocês percebem que nesses locais que trabalham com empilhadeiras, que trabalham com porta-pallets, eles têm ruas largas, né, como a turma do supermercado fala, a rua dessa prateleira aqui tem que ser mais larga, devido à dificuldade da movimentação. E como o próprio Maxwell já falou, existe um horário, eu mesmo já vi, né, já presenciei, teve um momento que eu queria de comprar um produto que estava em uma determinada rua, né, do supermercado, e o cara disse, ó, eu gostaria que só aguardasse alguns minutos, porque enquanto a empilhadeira está se movimentando, é proibido o acesso na região, né? Critério de segurança e tal, e evita situações, né, digamos, que possam vir a gerar qualquer tipo de acidente, né? Ele vai falar aqui também, ó, porta-pallets para corredores estreitos. Permite a otimização do espaço útil de armazenagem em função da redução dos corredores para a movimentação. Porém, o custo de investimento torna-se maior em função dos trilhos, ou fios indutivos que são necessários para a movimentação das empilhadeiras trilaterais. Em caso de pano da empilhadeira, outra máquina convencional não tem acesso aos pallets. A diferença aqui desse corredor, enquanto a gente vê lá, por exemplo, que a gente vê aqui em Açu, são corredores um pouco mais largos, porque a máquina transita, ela consegue, independente de outro equipamento, se movimentar, né? Aquela empilhadeirazinha vai e volta de boa, tranquilo. Enquanto nessa aqui de corredores mais estreitos é preciso, de fato, um trilho mesmo, como se fosse um trilho de um trem, para levar e para trazer, né? Existe uma movimentação fixada dentro disso, né? A diferença é que ela é bem mais cara, né? Ela ganha mais espaço, óbvio, né? Porque se torna uma coisa mais segura, reduz o risco humano, mas bem mais cara. Porta-pallets para translevadores. Isso aqui é o fluxo do fluxo, né? É bem baratinho. Também otimiza o espaço útil, já que o seu corredor é ainda menor do que a empilhadeira trilateral. Em função de alturas superiores, as estruturas convencionais permitem elevada densidade de carga com rapidez de movimentação. Possibilita o aproveitamento do espaço vertical, né, e propicia segurança no manuseio do pallet, automação e controle, né, do FIFO, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, tá? Então, olha como é que funciona isso aqui. Esse translevadores são, de fato, elevadores cabeados, né, que acessam a mercadoria em alturas elevadíssimas, né, você percebe que aqui ele mostra, por exemplo, um exemplo de
de 6 itens empilhados, aqui só tem de 4, né? Aqui também, ó, de 5. Então, geralmente, quando se tem esse tipo de porta-pallets, né? Eles geralmente são utilizados apenas, não encontraria, por exemplo, a situação dessa como lá do Nonato, né? É um tipo de estoque específico, geralmente para grandes quantidades, para grandes diversidades, para que eles possam usar a verticalidade, né, do ambiente ao seu favor, tá? É bem raro, eu particularmente, aos meus olhos, eu nunca vi, né? Vi em foto e tal, essas paradas, mas pessoalmente eu nunca vi. Só ouvi falar. O porta-pallets móvel, sua principal característica é a pequena área destinada à circulação. O pallet fica mais protegido, pois quando não está se movimentando, a estrutura fica na forma de um blocado, muito utilizado em espaços extremamente restritos para armazenagem de baixo giro e alto valor agregado. Apresenta como vantagem a alta densidade. Espera que eu vou explicar. Então, aqui, ó, nesse tipo de situação, é como se cada coluna dessa daqui, pessoal, fosse móvel, tá? É como se você conseguisse, por exemplo, ele está usando esse espaço aqui, né? Mas como se ele quisesse essa mercadoria aqui, por exemplo, esses três viés aqui de prateleiras, né, de colunas, pudessem ser mobilizados lateralmente para que ele acessasse essa mercadoria. É raro encontrar, tá? Também porque é mais aplicado em pequenos espaços e também é bem carinho isso aqui. A estrutura dinâmica. É muito interessante isso daqui. Acho legal. É que é o fator como é o nome, meu Deus? Correntes, não. Não vou lembrar agora o nome que transporta a mercadoria, mas deve ter aqui, deixa eu ver. Ó. A principal característica é a rotação automática de estoques. O pallet é colocado em uma das extremidades do túnel e desliza até a outra por uma pista de roletes, né? Pode ser chamado de roletes, mas era outro nome. Meu Deus, e vem a palavra agora, eu esqueci. Com redutores de velocidade, para manter um pallet de uma velocidade constante. Permite também concentração de carga, pois necessita de somente 2 corredores, um para abastecimento e outro para retirada do pallet. É empregado principalmente para estocagem de produtos alimentícios com controle de validade e cargas paletizadas, né? Aqui, esteiras, lembrei, esteiras. Sabia como era a palavra vinha no meu juízo, que eu não vou ficar doido. Esteiras. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? É de fato uma esteira, certo? Onde o indivíduo coloca, você vê que esse carinha aqui, ó, tá colocando mercadoria deste lado, né? Tá usando a loja aqui, dessa descidazinha aqui. E a esteira leva a mercadoria até o outro. Só que, eu não sei se vocês já viram, algumas eu vi pelo menos em desodorante, eu vou contar o exemplo que eu me lembro, né? Algumas baias de desodorante, quando você tira o primeiro desodorante aqui, automaticamente os últimos vêm para frente. Isso é através de um sistema de mola, não é uma esteira. Ele tem uma mola lá no fundo fazendo pressão para empurrar os itens, né? Para empurrar os demais produtos. Só que nesse caso aqui, são de fato esteiras controladas para que elas não são constantes. Elas só se movimentam exatamente quando tem a demanda. Quando chegou aqui, que esse produto é retirado, a esteira ela é acionada e ela vai se mover até exatamente a ocupar o local do último pallet, né? É bem interessante. Como ele falou aí, é muito utilizado na área que existe uma validade nos produtos, né? Ele fala até o fator alimentício, onde existe uma maior preocupação, né? Ela é muito boa porque ela ocupa bem os espaços, né? Mas ao mesmo tempo ela exige um menor nicho de produtos, né? A gente está falando aqui ó, que cada linha de esteira dessa aqui deveria ser apenas um produto. Então a gente sabe que é inviável que cada caixa dessa fosse um produto. Não teria como controlar isso, né? Seria inviável de verdade. Ele fala aqui, ó, a estrutura cantilever, né, permite boa seletividade e velocidade de armazenagem. Sistema perfeito para armazenagem de peças de grande comprimento. É destinado às cargas armazenadas pela lateral, preferencialmente por empilhadeiras como madeiras, barras, tubos, trefilados, pranchas e afins. Então, ele está falando aqui de uma espécie de armazenamento para produtos longos, né, para produtos compridos, tá, pessoal?
que tenha, a gente vê esse tipo de armazenagem aqui, se você passar aqui nessa madeireira ali, deixa eu ver como é que eu falo, que o fundo dela é até aqui no rabo da gata, do rabo da gata para a pista, ela vai de um lado ao outro. Esse é a Sul, madeireira Sul. Se você passar ali pela rua do rabo da gata, você vê esse tipo de estrutura aqui, né, que tem mais ou menos ali uns 6 metros, acho que a dele tem uns 5 metros, eu sei que tem, que é para armazenar produtos justamente ele armazena ripas e treliças e afins, né, eu vi lá, uma vez eu entrei lá, eu vi, é bem interessante, tá? A estrutura drive-thru, drive-in, drive-thru, né, ele vai dizer aqui o seguinte: um dos maiores problemas enfrentados no armazenamento de materiais é o dilema entre o aproveitamento volumétrico, o espaço da área utilizado, né, na armazenagem, e a acessibilidade dos materiais estocados, principalmente para permitir a rotatividade, né, do primeiro que entra, primeiro que sai. Acessibilidade 100% aos materiais estocados de maneira estática só é possível com a perda de espaço de armazenamento por corredores, como mostra a figura, né? Então, essa figura aqui, que ele vai citar, perdão, não era abaixo, é acima, né? Essa figura era para estar aqui. Perdão. Então, o que que essa estrutura aqui está falando? Isso aqui é geralmente a estrutura que a gente vê no supermercado, né? Largos corredores para que você possa acessar qualquer mercadoria. Se você analisar bem aqui, não tem nenhuma mercadoria que não esteja acessível. Essa geralmente é a mais utilizada, mas se torna mais onerosa, né? Se torna mais cara. Pô, não é mais cara, não é porque o custo dela seja cara, é porque ela ocupa muito espaço. Quando eu falo oneroso, é quando eu avalio o fator do espaço utilizado, né? Se a gente juntasse isso aqui, como é que ficaria? Né? Olha isso aqui. Como é que você acessaria esse produto? Né? Vem toda aí uma dificuldade. Só que aqui ele vai falar dessa estrutura, dessa lógica, desse sistema, né? Que é a estrutura drive-in. Ele vai dizer aqui o seguinte: o armazenamento tipo drive-in permite melhor aproveitamento do espaço de estocagem. A gente vê aqui, né, que se utiliza, se tem muito mais caixas do que aqui, nem se compara, né? Porém, limita o acesso aos materiais. Esse tipo de armazenamento caracteriza-se pela colocação e retirada dos materiais pelo mesmo corredor, ou seja, a rotatividade do estoque é apropriada para o tipo EPS, o último que entra, primeiro que sai. Então, apesar de pouco usada, o que que a gente pode dizer aqui, ó? Essa região aqui onde está o mouse aqui, ó, vamos supor essas duas últimas fileiras, ou essas três últimas, sei lá, dificilmente elas serão acessadas, tá? Teriam que ser produtos que não tivessem problema de perecibilidade, teriam que ser produtos que não tivessem problema com depreciação, ou uma empresa que tivesse uma rotatividade do estoque monstruosa, né? Que ela conseguisse chegar até aqui, utilizar essa mercadoria, repor, né? É muito raro acontecer esse tipo de fluxo de, de materiais, né? Mas fica aí o exemplo, tá bom? Aqui, é parecido com aquela estrutura lá do pallet, né? Da esteira do pallet, junto ao pallet, mas essa daqui vem no outro formato. Ela vai dizer, ó, cadê? Aqui. No armazenamento drive-thru, o acesso é feito por dois corredores, um para a entrada de materiais e outro para a saída. Esse tipo de arranjo permite a rotatividade, primeiro que entra, primeiro que sai, que é o PEPS, mas diminui a área de estocagem, além da ocupação média das posições pallet ser menor do que a opção drive-in. Então, comparando um aqui ao outro, qual é o grande impacto? Aqui você tem um corredor, aqui você tem dois corredores. Aqui nós tínhamos 5 fileiras de pallets, aqui a gente tem 8. Então, o que está sendo discutido aqui nessas estruturas, pessoal, nada mais é do que a forma como essa mercadoria vai se movimentar e principalmente o espaço físico utilizado, né? O layout é aplicado dentro do armazenamento, né? Aqui ele vai dizer, ó, estrutura pushback, sistema utilizado para armazenagem de pallets semelhante ao drive-in, dessa mesma lógicazinha aqui, ó. Porém, com inúmeras vantagens, principalmente relacionadas à operação, possibilitando uma seletividade maior em função de permitir o acesso a qualquer nível de armazenagem,
Nesse sistema, a empilhadeira empurra cada pallet sobre um trilho em vários níveis. Só um minuto. Com vários níveis, permitindo a armazenagem de até 4 pallets na profundidade. Também conhecida como alimentado por gravidade, empurra e volta, é insuperável em produtividade de movimentação, densidade de armazenagem e economia total de armazenagem de cargas diferentes. Esta é uma opção para o aumento de densidade da armazenagem, sem a necessidade de investimentos em equipamentos de movimentação, pois os pallets ficam sempre posicionados nos corredores com fácil acesso. É possível listar como benefícios a obtenção de maior produtividade operacional, itens movimentados por homem-hora, né? Maior agilidade no fluxo de materiais, maior organização dos estoques, maior produtividade nas operações de inventário, e é utilizado no formato do primeiro que entra, o último que entra, perdão, o primeiro que sai, né? Nas operações de transferência entre centro de distribuição e loja de depósito. Aqui, pessoal, só para exemplificar, tá? É mais ou menos a ideia lá do desodorante, né? Eu pulei aqui o exemplo, mas também se encaixa aqui. As mercadorias, elas se pressionam, né? Elas têm aí um molde, né? Que permite que ele armazene aqui até 4 mercadorias e que elas venham se empurrando, né? Quando necessário, para a exposição aqui lateral, para a exposição, digamos aqui, facilitada do indivíduo que vai transportar, tá bom? Estrutura flow hack, ela vai dizer aqui o seguinte, é usada com movimentações, menino, é usada com movimentações manuais e mantém sempre uma caixa à disposição do usuário, facilitando assim o picking, ou seja, a montagem de um pedido, como se fosse um supermercado. Como eles precisam ser de pouca altura, pois são usadas manualmente, é bastante comum montá-las na parte interior de uma estrutura porta-pallets convencional, no intuito de usar a parte superior na estocagem do mesmo produto, em pallets, simulando um atacado na parte superior e um varejo na parte inferior. O exemplo que o nosso colega Maxwell citou aí de como funcionava o Nonato, né? Embaixo é o que o cliente tem acesso, é a venda do produto, e em cima é o estoque, né? As grandes quantidades que o cliente não tem acesso, mas já está ali estocado, pronto para a reposição do estoque quando se fizer necessário, né? Digamos assim. Aqui tem algumas perguntas, seria interessante depois vocês responderem elas, tá? Para que vocês possam estar fixando o conteúdo que está sendo trabalhado, tá? Não vou cobrar aqui hoje, então fica a critério de vocês. Deixa eu ver isso aqui. Ele vai falar aqui um pouco sobre as atividades logísticas, né? Atividade logística da armazenagem. Ele vai dizer, a atividade logística absorve uma parcela relevante dos custos, representando de 25%, em média, 25% das vendas e 20% do produto nacional bruto, né? Para que se obtenha sucesso no processo logístico, é muito importante ter um sistema de informação que possa atender e dar suporte aos processos, como eu já falei anteriormente. Só ajeitar isso aqui. Administração de materiais, o planejamento da produção, o suprimento da distribuição física, devem assim integrar-se para remodelar o gerenciamento dos recursos fundamentais. Então, ele cita aqui, ó, as criancinhas mais importantes dentro de uma atividade logística de armazenagem, né? A gestão dos materiais, o planejamento de como a produção vai acontecer baseado nesses materiais, né? Digamos, na sua movimentação, o suprimento, né? Como ela vai ser reposta, e a distribuição física, onde cada coisa vai estar, né? Ele vai falar o que é armazenagem de novo aqui. E abrange a administração dos espaços, espera aí. Então, ele vai citar aqui alguns processos onde a administração desses espaços, onde manter os materiais estocados na fábrica ou em armazém, devem ser levados em consideração, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, fatores para serem analisados durante a ideia, né? A logística da armazenagem. Localização. Deixa eu ver se ele bota aqui os itens aqui embaixo. Não bota não. Então, deixa eu falar. Da localização, seria, como eu já falei anteriormente,
geograficamente falando, aonde esse armazém vai estar, né? É um exemplo que eu converso muito, eu gosto muito de conversar sobre isso, sobre o que Recife se tornou, né? Recife não tinha uma tendência para ser um exímio ponto de logística no nosso país, né? Foi o porto que transformou lá Recife no que é hoje. Tudo passa por lá, né? Você pode mandar para onde for, mas vai passar por lá. Ela conseguiu assumir esse papel devido ao porto e a, né, digamos assim, ao volume de materiais que ela passou a receber, né? Então, outro exemplo que eu gosto de citar é o exemplo que o próprio Mossoró se tornou, né? Mossoró meio que ficou no meio do caminho entre Natal e Fortaleza, né? Então, geralmente, a localização de alguns CDs, né, de alguns pontos de distribuição, centros de distribuição, perdão, né, vieram a se alocar na região, né, que promoveram muito o seu desenvolvimento da região, devido a esse meio do caminho, né? Então, ele tem essa vantagem na localização geográfica, tá? Do dimensionamento, como eu já falei, o tamanho do ambiente, né, é muito importante, é muito relevante, certo? Que esse processo seja bem avaliado, né? Dos recursos materiais e recursos patrimoniais, tá? Quando ele fala patrimonial, arranjo físico e equipamento. Dos recursos materiais, o bem armazenado, e do patrimonial, onde vai estar armazenado e como vai estar armazenado, né? Do pessoal especializado, como a gente já sabe, mão de obra adequada, né, para executar a atividade. Sobre a recuperação e controle de estoque, nada mais é do que um controle em si do estoque mesmo para manter aqui ele em níveis desejados, né? Embalagem das mercadorias quando necessárias, manuseio de material que pode ser por equipamento e manualmente, certo? Montagem e desmontagem quando acontece, de você precisar montar e desmontar uma determinada mercadoria, e fracionamento e consolidação de cargas. O que é isso? É a subdivisão de pallets, ou de cargas, ou de mercadorias que venham a chegar, tá? Seria ele dividir ele em pequenas partes. E os recursos financeiros e humanos aplicados, óbvio, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando. Um sistema de gerenciamento de armazéns customizados visa garantir a qualidade e a velocidade das informações, racionalizando e otimizando a logística da armazenagem. Então, olha o que ele pede, ó. Cara, quando ele fala de armazéns customizados, pessoal, são armazéns preparados especificamente para aquele tipo de negócio, para aquele tipo de mercadoria. Armazéns customizados são, como é que a gente fala? É isso mesmo, é produzido, é desenhado, né? Arquitetado para atender exatamente a logística de armazenagem daquela empresa, tá? Esse sistema de gerenciamento de depósitos e armazéns, ele bota aqui o WMS, né, Sistema de Gerenciamento de Armazéns, são chamados responsáveis, são chamados responsáveis pelo gerenciamento da operação do dia a dia de um armazém. Sua utilização está restrita a decisões totalmente operacionais, tais como definição de rota de coleta, definição de endereçamento do produto, entre outras. Pessoal, isso aqui, ó, essas duas coisinhas aqui, eu sei que é difícil a gente viver isso aqui, mas vale a pena a observação. Cara, isso aí é genial, certo? Imagine chegar na frente de um computador e dizer assim, ó, eu preciso de mercadoria, eu preciso de arroz, eu preciso de carne, eu preciso de desodorante, eu preciso de sabonete, sei lá, 100 unidades de cada. Quando você lança essa informação no software, ele diz qual é a rota mais adequada, mais rápida, né, mais eficiente para você pegar essa mercadoria, né? Geralmente, quando a gente entra no supermercado, vamos falar assim como pessoa física agora, a gente vai pegando o que vai vendo e se lembrando, né? Se você for prestar atenção, eu vou falar por mim, né? Tem corredor, tem prateleira que eu vou passar em frente dela 15 vezes. E eu não sei nem por que eu estou passando a maioria delas. Por quê? Porque eu não criei uma rota de coleta dos materiais que eu pretendia comprar, tá? Então, isso dentro de um estoque faz uma diferença, assim, surreal, tá?
Essa definição de rota, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho apenas 3 empilhadeiras e, sei lá, 1.000 metros quadrados ou 5.000 metros quadrados para 3 empilhadeiras. A gente sabe que essas empilhadeiras vão estar provavelmente ocupadas o tempo inteiro. Então, com certeza, é preciso um software para isso. Porque imagine o cara olhando para vocês e assim, não, vá ali, pegue isso. Quando você chegar, a gente vê para onde vai. Não tem sentido. Se ela tem capacidade de carregar 2, 3, 4 pallets, sei lá, ou o que seja, a da mercadoria, por que não ter uma rota para aquilo? Então, existem softwares que já permitem, né, esse tipo de busca, né, digamos assim. E definição de endereços dos produtos seria do mesmo jeito que a gente tira, a gente coloca, né? E seria uma readequação do espaço, quando ele percebe que, por exemplo, alguns produtos têm uma sazonalidade maior, ou quando alguns produtos têm uma demanda maior, ele vai sugerir um novo endereçamento, né? Definir um novo local onde o produto vai ficar, devido ao fluxo de materiais que aquele produto vem apresentando no software. É muito massa. É um sistema de gestão integrada de armazéns que operacionaliza de forma otimizada através de seu fluxo de informações dentro do processo de armazenagem. Como é que eu falei. Essas atividades incluem recebimento da mercadoria, inspeção, endereçamento, estocagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos, inventário, que, agindo de forma integrada, atende às necessidades logísticas, evitando falhas e maximizando recursos da empresa. Pessoal, quase que ele fala um passo a passo aqui de um ambiente de logística, né, da empresa. Olha o que ele fala. Ele só não fala, a única coisa que eu incluiria aqui seria o cálculo, né, o cálculo não, como é que eu digo? O ponto do pedido, né, o momento de fazer o pedido, isso aí eu incluiria. Ele não incluiu, mas beleza, seria legal, só cita a observação. Ele vai analisar o momento que recebe, a inspeção dessa mercadoria, controle de qualidade, né? O endereçamento, para onde essa bacana vai, para onde essa mercadoria vai, exatamente para que local. A forma como ele vai ser estocada, o processo da estocagem em si, a realização da estocagem, a separação da mercadoria quando necessário, né? Algumas mercadorias vêm vinculadas a outras, você precisa separar. A embalagem aplicada a elas quando necessário, ou analisando a que já vem nelas, o carregamento dessa mercadoria e a expedição, né, que seria em tese a saída, a retirada desse, sempre levando em consideração o quê? Não esquecendo a emissão de documentos, que são geralmente guias de transporte, né, para a mercadoria, mantendo sempre o inventário atualizado, tudo isso de forma integrada. Isso com certeza ajuda ou torna muito próximo à perfeição as necessidades, né? O fato de atender às necessidades logísticas de um negócio. Bom, muito interessante isso aí. O WMS possui diversas funções para apoiar a estratégia de logística operacional direta de uma empresa. Entre elas, aqui meio que eu já falei, tá, pessoal? Planejamento e alocação de recursos, já falei. Portaria, que é a chegada do produto, não falei, mas é a chegada do produto. E a conferência fiscal do produto antes do recebimento, né? Eu não cito lá, mas aí. O próprio recebimento eu já falei, inspeção e controle eu falei, estocagem eu falei, transferência, que são transferências? Movimentação interna, tá? Quando o produto é movimentado, por exemplo, de um estoque para outro, de uma linha de produção para outra, ou entre etapas da produção, né? Expedição saída, inventário, controle e relatório seria aí o que poderia ser gerado do fluxo de materiais, tá? Então vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu só beber uma aguinha aqui rápido. 2 minutos, a água tá aqui do meu lado, é rápido. Só porque me deu um goto aqui errado. 1 minuto.
Voltei. Então, sobre arranjo físico ou layout? Acho que só vai ter isso aqui nessa apostila, né? Pronto, e vocês vão responder isso aqui. Rapidinho. Arranjo físico ou layout? No arranjo físico, é aqui a mesma coisa, tá? Só uma maneira de se expressar. Arranjo físico. No quadro geral de uma empresa, um papel importante está reservado ao arranjo físico. Fazer um arranjo físico de uma área qualquer é planejar e integrar os caminhos dos componentes de um produto ou serviço, a fim de obter o relacionamento mais eficiente e econômico entre o pessoal, equipamentos e materiais que se movimentam. De forma simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar as instalações, máquinas, equipamentos, pessoal e produção. Então, como eu falei, de uma maneira direta, é decidir para onde vai cada coisa. Onde é que vai ficar minhas prateleiras? Onde é que vai ficar minhas máquinas que vão estar associadas e dar suporte a essas instalações, né? Ou dentro de um processo de produção, que vai produzir algo. Os equipamentos que vão estar manuseando ou transportando, as pessoas que vão estar alocadas, né? Então, quem foi aí lá para a Melissa, vai se lembrar que lá eles têm toda uma sequência, né? Eles têm um layout preparado para se manter eficaz, o mais produtivo possível dentro de cada produto, né? Eles falavam muito disso aí. A elaborar um arranjo físico, deve-se procurar a disposição que melhor conjugue os equipamentos com o pessoal e com as fases do processo de serviço. Resumindo, respeitar etapa por etapa. A gente via lá as esteiras e como respeitavam isso, né? De forma a permitir o máximo de rendimento dos fatores de produção, através da menor distância e o menor tempo possível. Então, a brincadeira é essa. Qual é o objetivo de um arranjo físico bem elaborado? Permitir o máximo de rendimento dos fatores de produção, resumindo, ter uma produção eficiente, né, que produza em grande patamar, em grande nível, atendendo sempre o quê? Pensando em ter a menor distância entre as etapas, entre a movimentação de materiais, e que isso seja realizado no menor tempo possível, né? Produtividade. Princípios básicos de um arranjo físico. Integração, que ele vai dizer. O que é integração? Diversos elementos, fatores diretos e indiretos ligados à produção, devem estar integrados, pois falha em qualquer um deles resulta em ineficiência global. Os pormenores da empresa devem ser estudados, colocados em posições determinadas e dimensionados de forma adequada, como, por exemplo, a posição de bebedouros, saídas de pessoal. Então, o que é a integração? A integração nada mais é do que o detalhe da obra, né? É aquela história, pô, se eu fosse colocar um bebedouro, eu botar onde? Se eu fosse colocar, por exemplo, o local de recebimento de material, onde seria? Se eu fosse colocar uma esteira de fluxo de materiais em processo, onde seria? De uma maneira que fique arranjada, né? De uma maneira que fique bem elaborada, né? Se você imaginar, por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu vou falar porque eu vi e me incomodou, né? Lá eu fui no supermercado que o cara botou na entrada, só tem uma entrada do supermercado. Aí na entrada tem um caixa eletrônico, aqueles 24 horas. Quando é dia de pagamento, não fica cheinão, se amostra. Aí eu penso, eu como cliente, se eu passo aqui e vejo isso aqui, eu não entro. Eu penso que tá tendo alguma coisa errada, ou tá tendo tumulto, ou não tá podendo entrar, ou a fila não é, não sei nem se a fila é pro caixa. A fila é para entrar. Eu vim ter essa raiva justamente nisso que eu falei agora. Eu peguei a fila, pensando que a fila era por causa da desgraça dessa pandemia, não podia entrar todo mundo de uma vez. Quando eu tô andando na fila, a fila era para um caixa eletrônico. Meu amigo. Então, assim, o cara botou ali, talvez pensando na mobilidade, na facilidade e tal do acesso. Mas ele esqueceu que a possível criação de filas ia gerar uma dificuldade no acesso ao negócio dele, né? Complicado. Mas aí vai da maneira como cada gestor enxerga os produtos e como eles vão estar integrados, né? Você vê que todo supermercado, né? Todo comércio em si, ele tenta planejar a exposição dos produtos de acordo com o fluxo de seus clientes.
A entrada proporciona isso, a saída proporciona aquilo, aquele que você precisa comprar de verdade é a última coisa que vai estar lá, que é para você poder transitar. Pode entrar em 500 supermercados, os 500 a carne vai estar lá no final. Não tem jeito. Por motivos, primeiro pela armazenagem, né? A armazenagem do material, freezers e afins tem que ser lá no final. Ele não tem como botar uma câmara fria no meio do supermercado, né? Então ele obriga a fazer isso. Então são fatores que por menores fazem diferença no layout, né, que você vai escolher para o seu negócio. E eu estou falando no exemplo do supermercado, pessoal, mas layout se encaixa em qualquer negócio, tá? Absolutamente em todo e qualquer negócio. Lembre-se disso. Leandro, Oi. essa integração eu posso chamar assim também ponto estratégico? Sim, Esse dessa pode, a gente pode citar como pontos estratégicos, porque são locais que devem ter um cuidado refinado, entendeu? Você Uhum. tem um cuidado refinado nisso, porque ele vai interligar, provavelmente, é, o maior fluxo de pessoas, né? E quando ele cita aí os bebedouros, a gente sabe que o dia todo tem gente bebendo água, numa empresa normal isso, né? Numa empresa com muitas pessoas. Então ele vai botar onde? Ele vai botar num lugar que atrapalha, vai botar perto da expedição, vai botar perto do recebimento? Não vai. Ele vai ter que procurar pontos estratégicos que não interfiram no fluxo das demais mercadorias, né? Não tem sentido. Ok. Da mínima distância. O transporte nada acrescenta ao produto ou serviço. Deve-se procurar uma maneira de reduzir o mínimo as distâncias entre as operações para evitar esforços inúteis, confusões e custos, né? Então, o exemplo lá da esteira que a gente viu no processo é bem interessante em relação a essa distância mínima. Todas as etapas estão interligadas. Se você procurar aí, por exemplo, exemplo do modelo de produção automobilística, você vai ver que as etapas vão estar conectadas uma na outra, uma pertinho da outra, bonitinho, né? Para quê? Sempre deve se buscar que você tenha uma distância mínima. Para quê? Para ganho de tempo, né? Você ganha velocidade e produtividade no seu negócio, né? Se você trabalha com linha de produção, qualquer pessoa aqui que trabalhe com linha de produção sabe que a importância de se ter uma distância mínima. Imagina que você está num quadrado, imagina que você está aqui, os quatro cantos de um quadrado, 1, 2, 3 e 4, imaginando aqui, né? O produto na etapa 1, começando aqui do lado esquerdo. A lógica seria para 2, depois para 3. Não, imagina que da 1 ele vai para 3, da 3 ele volta para 2, da 2 ele vai para 4. Se você for imaginar isso visualmente, é um total caos de movimentação de materiais, né? Percorrendo distâncias muito maiores, tá? Obediência ao fluxo das operações. As disposições das áreas e locais de trabalho devem obedecer às exigências das operações de maneira que homens, materiais e equipamentos se movem em fluxo contínuo, organizado e de acordo com a sequência lógica do processo manufatura-serviço. Deve ser evitado o que eu acabei de falar, cruzamentos, retornos que causam interferência e congestionamentos. Eliminar obstáculos a fim de garantir melhores fluxos de materiais e sequência de trabalho dentro da empresa, reduzindo materiais sem processo, mantendo-os em contínuo movimento. Geralmente, pessoal, a ideia de qualquer linha de produção é que ela seja contínua, tá? Que ela não volte, a não ser que, por azar do destino, um material precise de reprocesso de trabalho. Ele ir para uma máquina, para a máquina A, por exemplo, vai para B e a B da B ele tem que voltar para A, né? É raro acontecer, mas pode vir a acontecer. Mas a ideia aqui bem clara é evitar cruzamento de materiais, retorno desses materiais, qualquer coisa que possa causar o quê? Congestionamento. Então, isso é no geral, tá? Sempre pense no fluxo de mercadorias de maneira contínua. Racionalização do espaço. Nem tem muito o que falar aqui, né? Utilizar da melhor maneira o espaço, óbvio, né? Tentar maximizar a utilização de cada esquina, de cada curva, de cada região que a gente diz que é região morta. Geralmente nos estoques, a gente diz, aquele local ali é ruim, é uma região morta. Então, que produto a gente pode utilizar lá? Né? Como racionalizar, melhor utilizar aquele espaço. A gente sempre tem formas e formas de desenvolver isso. Satisfação e segurança.
isso aqui ele está relacionado diretamente ao ser humano em si, né, em relação ao trabalho que ele promove, né, a elevação da moral do trabalhador, a redução de riscos, isso aqui está relacionado ao indivíduo que faz a movimentação, ao indivíduo que tem acesso ali à produção, ao processo produtivo em si. Da flexibilidade, é um princípio na atual condição de avanço tecnológico, deve ser atentamente considerado pelo projetista do layout. São frequentes e rápidas as necessidades de mudanças de projetos no produto, mudança de meta e sistema de trabalho. Então, o que é essa flexibilidade? Tá, Yunara, tá, eu também estou pensando em ter pena de vocês, não vou mentir. Aí depois a gente vê aqui. Então, o que é essa flexibilidade? Já é agora, né? Ave Maria, é. Então, o que é essa Leandro, flexibilidade? se Oi. você quiser encerrar também às 8h30, eu acho que o pessoal não vai se opor. Não, eu vou encerrar. A minha meta é encerrar de 8h30. Eu tô aqui, meu Deus, você não tem ideia do ódio que eu tô aqui. Relaxa. Nunca te critiquei. Então, só para concluir aqui, ó, o que é essa flexibilidade, tá? Essa flexibilidade aqui é em relação às possíveis mudanças. Imagine você projetar uma área para uma sequência de materiais, sequência de equipamentos e aquilo ali ser inalterado. Você criar um layout que ele não permite alteração nenhuma. É horrível, tá? Então pense que todo layout que você cria, ele pode vir a ter a necessidade de ser alterado, né? Então, torne o ambiente um ambiente flexível. Se você prestar bem atenção, a maioria das linhas de produção, né, e armazenagem é um vão gigante. Por que é um vão gigante? Porque na hora que os caras pirar e achar, né, e comprovar que precisa de uma alteração no layout da armazenagem ou do fluxo de material, é um vão aberto, cara. É só reorganizar as máquinas, é só reformular a sequência. Então, né, isso aí geralmente é resolvido nesse formato, tá? Dos tipos de arranjo físico, ele vai falar aqui, ó, o tipo básico de arranjo físico deve ser, perdão, depois que o tipo de processo for selecionado, que vai acontecer naquela empresa ou não, o tipo de arranjo deve ser definido. O tipo de arranjo físico é a forma geral do arranjo de recursos produtivos da operação e é em grande parte determinada pelo produto, processo de produção e volume de produção. São os três fatores principais, tá, pessoal? O que faz você decidir por qual layout utilizar vai depender do produto. Eu mexo com o quê? Eu mexo com carro, pô. Já imaginou a largura que tem que ser os corredores? Eu mexo com sementes. Vão ser transportados em sacos. Como é que eu preciso de um ambiente para transportar sacos? Aqui do processo de produção que cada material vai envolver e principalmente o volume que você vai produzir, né? Porque se você produz pouco, você vai destinar um espaço menor para o estoque. Se você produz muito, obviamente, vai ter que destinar um espaço maior para o estoque, tá? Ele fala aqui, ó, modelos aqui de arranjo, né, ó, estruturas aqui de paletizadas, né, através de blocos, né, blocos e ruas, né, onde você consegue ter acesso a todas as mercadorias. Aqui, ele já dizia, ó, vai relatar, eu falo ruas por causa disso aqui, ó. As ruas são os que marcam, essas três aqui, por exemplo, a sequência de prateleiras, os níveis 1, nível 1, 2, 3 e 4, é como se fosse andares, tá? E as colunas, ele leva em consideração o fator horizontal, tá vendo? Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Isso aqui nada mais é do que uma maneira de identificar o arranjo, tá bom? Só para a gente, geralmente, tá na rua, o produto tá na rua 1, exemplo, né? Rua 1, coluna 2, nível 3, a gente sabe que ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar na rua 3, coluna 4, nível 3. Aí o cara vai dizer, o 4 é aqui, nível 3 é aqui. Ele vai estar aqui, nesse cantinho. Então, é só uma maneira de se comunicar sobre a alocação dos produtos, tá? Da distribuição. A distribuição dos produtos de uma empresa varia muito e a sua localização é determinante, bem como a vida útil dos produtos. Quanto mais sofisticado for seu sistema de utilizado, melhores são as possibilidades de obter eficiência, né? O melhor é estabelecer antes da porcentagem de custo de transporte sobre o faturamento líquido da empresa, para depois tomar a decisão sobre o sistema a ser utilizado. Resumindo, saber o impacto financeiro que isso vai gerar no faturamento da empresa,
para saber o que é melhor em relação ao custo-benefício da distribuição da mercadoria, né? Então, ele vai dizer, ó, existem muitas formas de se fazer distribuição de produtos, mas o importante é conseguir fazê-la de forma coerente, isto é, sempre igual, mantendo os clientes satisfeitos. Resumindo, um padrão no formato do atendimento, tá? Na realização da atividade. Isso é difícil pra caramba, pode ter certeza, tá? Então, vamos lá. A utilização dos centros de distribuição. O que são centros de distribuição? A gente conhece, geralmente a gente escuta falar pela sigla CD, tá? O CD, o CD das Americanas em Recife, é o quê? O Centro de Distribuição do Nordeste das Americanas em Recife, tá? Então, geralmente, quando você escutar a expressão CD, é realizada centro de distribuição. São grandes armazéns, ele vai explicar aqui, ó, são grandes armazéns administrados por operadores logísticos de transporte ou podem ser próprios. Isto é, de propriedade do próprio fabricante ou distribuidor de produtos. Resumindo, são grandes empresas que estão ali apenas para armazenar e redistribuir materiais, né? Hoje, os maiores CDs do Nordeste, como já falei, são lá em Recife, né? Estão em Recife. São áreas gigantescas. Tem áreas lá, tem depósitos, né, digamos assim, armazéns, que é uma palavrinha mais bonita, que ocupam facilmente diversos quarteirões aqui que a gente chama de bairro, né, de tão gigante que é, devido ao fluxo, né, digamos assim, de mercadoria. Por exemplo, eu quero comprar uma mercadoria que tá aqui no site. Eu não precisa mais esperar vir de São Paulo, porque existe um CD em Recife e provavelmente já vai estar recebendo aquela mercadoria automaticamente todos os dias, devido ao fluxo de materiais e a gestão que existe sobre esse estoque, né, sobre essa estocagem. Existe basicamente 5 tipos de centros de distribuição. E, em alguns casos, o mesmo operador logístico tem os 4 modelos. Resumindo, o operador logístico, vale ressaltar aqui, tá? O CD é onde armazena e o operador logístico é o cara que transporta a mercadoria, tá? Podem ser a mesma pessoa ou não. Guarda de material, ele vai falar. A guarda, transporte para entrada e saída de materiais, é feita pelo operador logístico, mas quem administra a área do CD é o contratante, o próprio proprietário do material. Recebe pelo frete de coleta e entrega, recebe pelo frete de coleta e entrega e pelo aluguel do espaço reservado pelo cliente. Então, como é que funciona essa guarda material? Seguinte, eu sou operador logístico, eu faço transporte de mercadorias, certo? E eu vou locar você no armazém. Tudo que vai estar ali dentro, né, todos os materiais que vão estar ali dentro, a gestão desse material é feita por você. Eu só faço o quê? A movimentação. Eu tiro e coloco, né? Eu recebo e retiro, tá? Mas quem é responsável pela mercadoria é você que está me locando o material. Então você é responsável, a empresa que me contrata, ela é responsável pelo quê? Por guardar. Ó, eu guardo aí nas suas coisas. Mas quem transporta, quem entra e quem sai com a mercadoria é você, tá? Esse é o primeiro exemplo. Armazenagem. Faz a coleta na fábrica do contratante, armazena os materiais, recebe insumos e entrega materiais conforme solicitação. Nessa área do CD, o contratante instala um terminal para impressão de notas fiscais de entrega aos clientes. Recebe pelo frete de coleta e entrega e pelo aluguel do espaço reservado ao cliente. O que muda nesse aqui? Eu sou uma espécie de representante logístico da sua empresa. Eu estou guardando a sua mercadoria, tá? Ela está lá no meu cantinho, lá no meu CD, no meu espaço, no meu armazém, está lá armazenada, guardada. E na hora que você vende, eu emito uma nota fiscal para você e vou lá entregar a mercadoria, tá? Então, qual é a diferença desse aqui? Você não está mais gerindo, né? Eu estou indo buscar lá na sua empresa seus insumos, seus materiais, seja lá o que for, armazena aqui no meu lugar. É como se, pronto, vou te dar um exemplo, é como se fosse
um ponto de venda sem vender nada. Como assim, professor? Imagine que você tem uma loja de imóveis, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem uma loja de imóveis e tem lá os produtos expostos, né? Aí o cara vai e pergunta, tem estoque? O cara diz, aqui não, mas lá no local, no armazém, no CD, tem. Então, como geralmente acontece hoje em dia? Eu vendo a mercadoria, e em um outro local que o produto está armazenado, o operador logístico está lá guardando para mim, aquilo ali, armazenando para mim, ele emite a nota fiscal e vai lhe entregar o produto que você comprou. É muito comum esse tipo de situação, tá? Cross-docking, deixa eu ver aqui, está todos aqui. Cross-docking. Ele vai dizer, ó, o operador logístico retira da fábrica ou depósito do contratante material em grande quantidade que deve ser distribuído aos seus clientes. Junto com o material, seguem as notas fiscais. É top isso aqui, eu já trabalhei com isso aí. Distribuição de pequenos lotes que seguem em vans ou truques. Recebe pelo frete da coleta, pelo serviço de prestação, de separação, perdão, e pelo frete das vans ou truques utilizados nas entregas finais. Como é que isso aqui acontece? Eu vou dar um exemplo que eu vivenciei, tá? A gente lá no frigorífico, a gente produzia toneladas e toneladas de produtos dia. Então, você vender, por exemplo, 50 mil quilos de carne por dia, não é fácil, para um cliente só. Eu vendi aqui 50 toneladas, vou botar dentro de duas carretas e vou lá entregar. Não vai rolar. Mas imagine aí que eu vendi 30, né? Só que esse 30 não vai para um cliente. Essas 30 toneladas são para 14 clientes. Então, imagina eu pegar 30 toneladas, encher numa carreta e sair com a carreta de Natal para Fortaleza entregando na porta de cada supermercado. É perigoso, desgastava a mercadoria devido à temperatura que ficava oscilando, é trabalhoso para o motorista, é trabalhoso para quem está gerindo a carga. Então, resumindo, muita dor de cabeça. Então, o que acontece? Como é que funciona o cross-dock? Vai lá uma carreta do tamanho de um trem, pegar tudo lá na minha fábrica, pega a mercadoria e levava para onde? Para um armazém, tá aqui, ó. Área de material aprovado. Vamos supor, no caso, ele levava para para câmaras frias. Ele levava para câmaras frias gigantescas. E ele chegava lá, por exemplo, com essas 30 toneladas. Ele descarregava aqui, ó, tá entrando a mercadoria, tá vendo? A setinha aqui entrando a mercadoria. Ele botava aqui essas 30 toneladas. Depois que botava, ele separava por nota fiscal que eu tinha entregue a ele. Eu tinha entregue a ele, por exemplo, 20 notas fiscais. Então, ele ia separar as 20 notas fiscais, lote por lote. Dessas 30 toneladas, eles iam criar 20 lotes associados às 20 notas fiscais. E pequenos veículos, no caso, na época, lá eram truques, né? Pequenos veículos de carga, saíam entregando nos supermercados. Porque tinha supermercado de todo tipo, do grande, do pequeno. E você andar com uma carreta dentro de uma cidade é muito lento. Você andar já num caminhãozinho pequenininho, um baú, é jogo rápido, né? Então, esse cross-dock, pessoal, é uma operação muito utilizada hoje para quem realiza grandes vendas para um grande número de clientes em outra região. Então, eu contrato alguém para vir buscar e entregar na porta de cada um, tá? Só para avisar, isso não é barato, é caro de verdade, tá? Prestação de serviços. Recebe os materiais do contratante a granel, resumindo, em grandes quantidades. Armazena e, quando solicitado, faz a separação e formação de kits que serão enviados conforme as notas fiscais emitidas pelo terminal instalado no CD. Recebe pelo frete de coleta e de entrega, pela prestação de serviço e pelo aluguel do espaço reservado pelo cliente. Isso aqui, geralmente, pessoal, acontece em casos de sementes, grãos, geralmente são produtos que precisam de quantidades absurdas de armazenagem. A gente pode usar o próprio exemplo do milho, do trigo, né? A gente pode usar aqui. Você contrataria um armazém gigantesco para entupir ele de milho ou de trigo, seja lá o que for, e de acordo, por exemplo, isso é muito comum perto de portos, tá? De regiões portuárias. Porque, por exemplo, eu armazeno lá perto porque eu sei que uma hora ou outra esse negócio vai embarcar no navio, vou vender para fora, sou exportador, por exemplo. Então, como eu já sei que a maior demanda é para exportar, ou a maior demanda é naquela região, eu loco um armazém, né? E o cara lá, eu ocupo lá até o teto de material,
E, de acordo com o que eu for vendendo, o cara vai faturando e entregando, tá? Deu para entender, pessoal, aqui esses tipos de centros de distribuição? Eu vou ver se eu trago um materialzinho mais aprofundado disso. Eu acho muito interessante isso aqui, muito, muito legal. Para quem trabalha com linha de produção, isso aqui é top. É bem interessante, tá? Mas aqui, no geral, aqui tá bem sucinto, né? Ele explica bem o que é cada um, ele deixa claro o que é cada um e serve como parâmetro, né, para possíveis ideias, digamos assim, de transporte de mercadorias e afins. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aí? Agora não. Tranquilo, né? É bem simples, né? É aquela história de teoria. É algo bem simples, não é algo que dá para se preocupar, não. Eu acho. Tá bom, quando a gente dá uma lida mais, aí talvez surja alguma dúvida, mas agora, por enquanto, não. Mas é simples, é muito, muito simples. Mas fazer como se vier a aparecer dúvidas, pode me questionar. Mas é aquela história. A teoria é bom que você consegue estudar depois e entender o que se passa, né, naquilo ali. Pessoal, como eu avisei, hoje eu vou acabar um pouco mais cedo, tá? Deixa eu parar de gravar, senão o vídeo vai ficar gigante, tá esquecendo.